No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amados irmãos, amadas irmãs, prezados ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, vos saúdo com a santa paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nesse dia para prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra de Deus. Hoje um dia especial, pois estamos concluindo mais uma etapa da nossa viagem, terminando hoje a leitura do livro de Neemias. Vamos ler o último capítulo de número 13. Abra então comigo a sua Bíblia e vamos ler mais essa porção da Santa Palavra de Deus. Neemias 13, versículo 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Verso 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Baalão para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Verso 3. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Verso 5. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Verso 6. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Verso 7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Verso 8. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Verso 9. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Verso 10. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Verso 11. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Porque eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Verso 12. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Verso 13. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Verso 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que fiz à casa de meu Deus e às suas guardas.
Verso 15. Naqueles dias via em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Verso 16. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Verso 17. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Verso 18. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Verso 19. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Verso 20. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Verso 21. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Verso 22. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Verso 24. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Verso 25. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Verso 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Verso 27. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Verso 28. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Verso 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Verso 30. Assim os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. Verso 31. Como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Nem sempre o mar está calmo, nem sempre existe bonança, nem sempre as lutas vêm e passam. Devemos ter confiança. Às vezes o mar se embravece, querendo me naufragar. Jesus estando no barco,
ele quem para o vento e faz o mar se aquietar. Foi ele quem construiu tudo, fez a terra, o céu e o mar, um dia lá na Galileia. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim o último capítulo aqui de Neemias. E para a nossa meditação, eu quero reler o verso 14. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, este último capítulo nos mostra como Neemias precisou agir de forma enérgica para recolocar diversas coisas em ordem na cidade de Jerusalém, pois durante um tempo em que ele precisou retornar à Pérsia, as coisas em diversas áreas haviam bagunçado em Jerusalém. O que mais me chama a atenção é que Neemias agia sempre orando. No capítulo, lemos sobre 7 breves orações, quando ele fala com Deus, suplicando o auxílio do Senhor. Amados irmãos, aprendamos mais essa lição com o grande líder Neemias. Faça tudo com oração. Nesse livro de Neemias que estamos terminando, aprendemos que a oração é determinante para as nossas vitórias de cada dia. Aprendemos que a oração pode ser demorada. Devemos a cada dia reservar um tempo para estarmos de joelhos na presença do nosso Deus e ali ficarmos por algum tempo adorando e agradecendo-lhe pelas bênçãos e suplicando por nós, pela nossa família e pela a igreja do Senhor e assim por diante. Mas nesse último capítulo aprendemos também que a oração pode ser breve, pode ser apenas de algumas palavras ou frases. Esse tipo de oração podemos fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar ou orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 e Efésios 6,18. Por isso é possível, fazendo igual a Neemias, durante todo o dia, sempre que o Espírito Santo lhe lembrar, lhe tocar o coração, ore, seja caminhando a pé, dirigindo o seu veículo, fazendo o seu trabalho, deitado em sua cama. Como vimos, pode ser oração de apenas uma palavra ou algumas frases. Pode ser em voz alta ou apenas em seu pensamento. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Dessa forma, sempre nos ouvirá, ainda que seja a oração de uma única palavra. Louvado seja o Senhor. Neemias foi um líder vencedor, um crente muito abençoado, pois descobriu o segredo da vida vitoriosa. Depender sempre de Deus, fazer tudo em oração. Meus amados irmãos, façamos assim também e desfrutaremos das grandes vitórias que Deus nos dará todos os dias da nossa caminhada. Meu último lembrete é então, vivamos em oração. Aleluia. Não desista. O Senhor está contigo nesta batalha. Jamais virá uma guerra além das suas forças. Se a guerra veio... Oremos, Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus querido. Nós celebramos a Ti por esse dia, por estarmos concluindo hoje, Senhor, mais um livro da Tua Palavra. Obrigado por essa vitória. Quero Te louvar pela vida desse exército de irmãos e ouvintes que o Senhor tem colocado ao meu lado,
para estar não somente ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra comigo, mas também, Senhor, nos ajudando a alcançar mais pessoas. Deus, eu te louvo por cada irmão, por cada irmã. Aleluia. Pai, nesse dia que o Senhor tem nos ensinado o segredo, a receita de sermos sempre vencedores, é orarmos em todo o tempo, seja orações mais longas ou orações de apenas uma frase ou uma palavra. Pai, obrigado, porque o Senhor tanto ouve as orações demoradas, como o Senhor também ouve o mínimo clamor. Quero te glorificar nesse dia e pedir a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão agora orando comigo, Pai. Eu lhe peço tuas bênçãos sobre ele e sobre sua família, em nome de Jesus. Ore, abre o mar, ore para o tempo, ore, faz cessar a fúria do vento, ore, faz fornalha quente não queimar, fecha a boca de leões e faz escravo governar, ore, faz ferro flutuar nas águas para enterro e manda morto sair do caixão, pra viúva pobre já desesperada, multiplica azeite pra não faltar pão. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus por sua vida, pois junto comigo, juntos nós estamos terminando mais um livro da Bíblia Sagrada, já estamos bem adiantados na nossa viagem. Louvado seja Deus. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos iniciando a leitura do livro de Esther. Então, conto com você, que você continue firme aí no seu propósito, pois Deus tem muitas e muitas bênçãos para você através da palavra dele. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Ficou cada vez mais forte, nem a morte conseguiu calar-lhe a voz.